Meu nome é Raquel Nogueira, eu sou proctologista aqui em Belo Horizonte e eu vim apresentar para vocês qual que é a nossa proposta, o que que a Promed está trazendo para a gente em relação a esse curso que a gente vai fazer, né, sobre a prova de título de especialista, tá bom? Então, hoje, na verdade, vai ser como se fosse uma aula experimental mesmo, a gente vai explicar um pouco do curso, o cronograma, o que a gente está pensando, e discutir também algumas questões dos anos anteriores. Bom, eu sou médica aqui em Belo Horizonte, fiz residência de cirurgia geral e depois coloproctologia também aqui em Belo Horizonte, e fiz a prova de título em 2020, se eu não me engano. Então, já passei por isso daí que vocês estão passando, né? De mandar aquele tanto de documento, de ficar ansioso em relação à prova. E a nossa ideia aqui, a Promed veio conversar comigo com essa proposta de trazer esse desafio mesmo de montar esse curso de coloproctologia para a gente poder apoiar vocês nesse caminho, né? Para ajudar. A ideia aqui não é fazer um curso de pós-graduação em coloproctologia, nem nada disso. É um curso montado mesmo para a gente conseguir ajudar vocês em relação à prova. Então, nossa ideia aqui é pensar nos pontos-chave da prova, a gente só vai usar a bibliografia recomendada na prova, tá? Não é exatamente uma discussão de prática clínica, que a gente vai se preparar mais em relação a como fazer a prova, quais temas que caem mais, como são cobrados esses temas, como funciona, né? E fazer algo, e conversar também sobre as questões, casos clínicos, para preparar vocês para chegar melhor e mais preparados no dia da avaliação. Bom, como que a nossa ideia vai funcionar então? Então, a ideia é um curso intensivo, tá? E aí, para a gente fazer esse curso, a gente precisa de 3 finais de semana, para a gente conseguir contemplar tudo que cobra dentro da prova, né? Considerando, e eu vou explicar isso mais tarde, que quanto mais próximo da prova, melhor é a retenção do aluno, né? Então, a gente selecionou os 3 finais de semana antes da prova, que é os finais de semana do dia 18 ao 20, 25 a 27 e do dia 1 a 3 de setembro. Vão ser tratados todos os temas, né? Então, às vezes, quando a gente está se preparando para a prova, a gente se perde um pouco, em qual tema que eu vou estudar, qual velocidade, acaba deixando uma coisa ou outra de lado. E aqui a gente fez uma seleção de tempo por tema e dos temas também, pensando de como que funciona a prova, quais que são os temas mais cobrados, né? E um finalzinho lá no último dia vai ter um momento de revisão, de discussão de bastante caso clínico, bastante questão, para vocês irem mais preparados possíveis para a prova mesmo. Então, o módulo 1 seria mais anatomia e fisiologia, vai ser na sexta, depois a gente vai falar das orificiais, né, e daquela parte da bibliografia de pré-operatório. No sábado mesmo, à tarde, a gente já começa a falar de complicações, de neoplasias, de câncer de reto e de cólon, e aí no domingo a gente vai começar a falar sobre os tratamentos cirúrgicos, né? No outro final de semana, a gente já vai analisar doenças benignas, doença inflamatória intestinal, complicações da doença inflamatória intestinal, e finalizar com assoalho pélvico, incontinência e ressecção. E no último final de semana, aqueles capítulos finais de considerações de pacientes submetidos à cirurgia coloretal, miscelânea, igual eu falei com vocês, do sábado à tarde e domingo de manhã, uma revisão aí de basicamente tudo e bastante discussão de caso clínico. A gente resolveu fazer o curso na sexta, sábado e domingo, porque a gente sabe como a vida de um proctologista né, do médico então a gente não quer tirar vocês aí do dia a dia de vocês durante a semana. A ideia é a gente focar nesse intensivo mesmo nos 3 finais de semana antes da prova, para a gente se preparar. Bom, e aí, pensando em estudo, né? Tem esse artigo, que eu já li ele algumas vezes, mas eu vou deixar aqui se alguém tiver interesse depois, que é um artigo de qual a melhor forma de estudar, né? Qual a melhor forma de aprender e qual a melhor forma da gente ir bem em exames.
Ele é um compilado, na verdade, de várias técnicas de estudo, tá? E ele vai ajudar a gente a entender como que a gente pode aproveitar melhor nosso tempo. Eu acho que todo mundo aqui tem um tempo corrido, todo mundo aqui tem momentos aí de prática clínica, de vida pessoal, enfim. Então, melhor é a gente tratar o nosso tempo como valioso e cuidar dele da melhor forma possível, né? Então, como que a gente pode, com esse tempo, se preparar melhor? Bom, tem vários tipos de formas de estudo, né? A gente pode se perguntar enquanto está estudando, fazer uma autoexplicação, fazer um resumo, usar marcador de texto, grifar, usar mnemônicos de palavra-chave, criar imagens, né, mentais para aquele texto, ler mais de uma vez o tema e estudar com questões, né, que é a prática. Tanto a prática da questão direto ali, ou isso de forma mais espaçada, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso. Qual será que é a melhor forma, né? Bom, uma coisa que a gente já sabe é que quando a gente faz o teste logo depois, né, nas primeiras semanas que a gente estuda, ou muito tempo depois, quando a gente faz logo depois que a gente estuda aquele tema, normalmente o grau de retenção é maior e o número de respostas corretas, né, também é maior. Então, aqui foi um estudo que eles fizeram, tinha uma prova de 25 questões, e aí os alunos tiveram que fazer o teste imediatamente depois da aula, ou alguns meses ali, algumas semanas, né, mais de um mês, depois daquela aula também. Independente da forma usada para estudo, a gente vê que o índice de acerto é menor, né? Então, eu acho bem interessante o fato da Promed estar trazendo esse curso para a gente realmente próximo da prova, tá? De intensivo. Além disso, a gente vê que alguns tipos de estudos, eles eram pior que o controle, que é quem basicamente não fez nenhum estudo para aquela questão. Então, assim, o que a gente vê aqui é que tanto o resumo, né, quanto anotações são semelhantes e são um pouco melhores que o controle. Outra coisa interessante que eu quis trazer para vocês é o número de leituras, né, e a porcentagem de respostas corretas. Então, para quem não leu nada do que ia ser cobrado, foi ali em torno de 20%, 15%, e à medida que as pessoas iam lendo mais ou estudando mais sobre aquilo, isso daí foi aumentando. Bom, a gente vê que ler pelo menos uma vez ou saber o tema, né, que ele já ter alguma noção daquilo pelo menos uma vez já aumenta muito essa taxa, mas quando a gente vai estabelecendo uma maior porcentagem, isso vai ficando maior. De 2 para 4 vezes, não tem tanta diferença. O que eu queria trazer para vocês com isso? A bibliografia do livro, né, o livro é enorme, né? Vocês sabem, tem muitas páginas, então não dá para ficar lendo o livro todo 2, 3, 4 vezes. Qual que é a ideia da gente com o nosso curso? É trazer os pontos-chave de cada tema, os pontos-chave de leitura, as imagens, para vocês já ficarem familiarizados com ela, isso acrescentar nesse tempo aqui de vocês e otimizar esse tempo, tá? Bom, e aqui é a parte mais importante para mim desse artigo, né? Quando ele vai olhar, a gente vê que uma das formas mais efetivas de estudo é através de questões. A gente retém isso melhor. Isso foi para vários tipos de pessoas, tá? E vários estudos comprovando. Então, a gente quer trazer aqui também nas aulas e nas discussões que a gente vai ter com vocês, bastante questão antiga, bastante caso clínico, porque é assim que a gente sedimenta o conhecimento e já vai treinando para a prova. Então, quando a gente vê que tanto questões que são iguais, né, são os mesmos temas, ou questões novas, quando a gente faz testes práticos, que é essa coluna aqui, um pouquinho de cinza mais escuro, o índice de aprovação, né, nesse teste que eles fizeram, foi de quase 90%. Mesmo assim, quando eram novas questões, né, mas de um tema mais ou menos semelhante, foi 80%. Quanto a alguém que não fez nenhum teste, né, que foi em torno de 60%. E foi melhor do que estudar ou fazer resumos outras vezes, né? Então, a gente vê que realmente é bem diferente. E aqui também nesse segundo gráfico direito, a gente vê que testes práticos, né? Vezes estudar novamente os testes práticos, tanto com fatos, né? Você saber alguma coisa, que ano foi a independência do Brasil, ou então
conceitos mesmo, né? O que significa independência, enfim. Que o uso de questões, né, de testes práticos, ele é bem eficaz ali na questão da aprovação, né? Bem como bem mais eficaz do que só apenas leitura, né? Então, acho que é isso que a gente quer trazer para vocês. A gente está baseando a nossa programação, o nosso curso nesses estudos também, para trazer um melhor aproveitamento possível. Aqui é só um resumo de todas as fórmulas, tá? De estudo, e o que a gente vê que realmente tem maior aproveitamento, tá? Em diferentes estudos, diferentes formas, aqui a gente falando para a prova, tá, gente? Mas que é o nosso objetivo aqui, é que tanto a prática normal, né, quanto ela é distribuída ao longo do tempo, são os que têm maior relevância aí. O que a gente mais costuma fazer, né, o que a gente mais faz, que é resumir, fazer um marca-texto, colocar um post-it lá, ainda tem baixa utilidade comparado com as outras técnicas, tá? E isso é para várias pessoas, né? Quando a gente vê esse pezinho aqui, significa que isso foi demonstrado em grupos de diferentes pessoas, diferentes tipos de estudo, enfim. É um grau, digamos assim, maior de evidência, tá? Bom, e aí, falando disso, como que vai ser a prova, né? Não sei se alguém aqui já fez a prova, se está sendo a primeira vez ou não. Depois vocês me contam aí no chat quem está aqui no grupo, se vocês já fizeram a prova, se essa vai ser a primeira vez de vocês. E para aqueles que nunca fizeram a prova, eu queria explicar um pouquinho como funciona a prova de título da sociedade, né? Tem o edital, mas às vezes a gente acaba não lendo tudo, né? Ou no dia a dia corrido a gente não se atenta a alguns detalhes. E é isso que a gente vai conversar aqui. Então, a prova vai ser toda no mesmo dia, tá? Vai ser no dia 5 de setembro, que é ali antes do Congresso Brasileiro, vai ser aqui em Belo Horizonte mesmo. Inclusive, não sei se todos vocês viram, mas eles lançaram recentemente um edital complementar, o Merrato mudando o lugar da prova, né? Então, antes a prova ia ser no Minas Centro, agora vai ser na Faculdade de Medicina na UFMG, que é ali na Alfredo Baleno. Para quem não conhece Belo Horizonte, são lugares relativamente próximos, tá? Se alguém já tiver reservado hotel, alguma coisa assim, não precisa estressar. São lugares que são próximos, assim, não dá para ir a pé, mas de Uber não deve gastar nem 10 minutos. Então, só para vocês ficarem atentos a essa questão também da mudança do local de prova, tá? Então, são duas provas. Uma prova, as duas presenciais, uma prova teórica, que são questões de múltipla escolha, que eles chamam no edital de prova 1. Essa prova tem 70 questões, tá? E tem 4 alternativas, A, B, C e D, em que vocês têm que responder em 4 horas. Isso dá uma média de 3 minutos e meio por questão. Então, é um tempo relativamente bom, mas só para vocês ficarem cientes. Eu acho até interessante depois, no banco de questões que a gente montou da Promed, né? Ou durante o treinamento, vocês veem mais ou menos quanto tempo que vocês gastam por questões, só para vocês já ir treinando, já ir se preparando em relação a isso. Então, de manhã tem essa prova, é a prova teórica mesmo. Vocês recebem, fazem lá no papel, e aí depois tem o almoço, normalmente cedido pela sociedade mesmo, e aí à tarde é a prova 2, que eles chamam de prova 2, que vocês vão ser avaliados por uma banca composta de membro da comissão de título de especialista, né? E essa prova vai ser à tarde. No edital, eles não especificaram quantas questões vão ser dessa prova ou não. Já teve época que foi um número maior, já teve época que foi um número menor, tá? Então, isso depende da organização de cada banca. Geralmente, essa prova 2 são várias estações, assim, pequenas, que você vai entrar, vai ter um caso clínico que vai ser tido com você. Então, às vezes, eles mostram a imagem de uma cirurgia, pede para identificar o tempo cirúrgico, o que é importante ali, às vezes, imagem de anatomia para identificar alguma estrutura.
um caso clínico para você dar o diagnóstico e falar o tratamento esperado, né? Às vezes, eles pedem para dar o estadiamento, de acordo com as imagens, com os exames, com a informação que tem ali. Então, normalmente, é mais um caso clínico e a discussão de pontos desse caso clínico. Costuma ser oral mesmo a prova. Há uns anos atrás estava sendo uma questão de múltipla escolha, né, teórico-prático, que eles só projetavam os slides e você respondia na questão, que foi como foi feito na pandemia. Mas, pelo que está no edital, eles já voltaram com a questão da prova física mesmo, presencial, e em estações, tá? Na primeira prova, ela tem um peso 6, então ela é bem mais importante que a prova prática, tá? Para quem ficou aí ansioso com relação a passar pela prova prática, a prova teórica, realmente, as 70 questões são que vai ter o peso maior. E aí, como que funciona? Você vai fazer uma média ponderada aí dessas duas provas e a sua nota tem que ser acima de 7, né? Então, você, juntando as duas, você tem que tirar 70%. Ah, eu errei metade da prova prática, fiquei muito nervoso, não gosto de prova prática, enfim. E aí? Bom, a prova prática vale peso 4. Então, mesmo se você não for muito bem na prática, se você conseguir ir muito bem na teórica, né? E por ela ter um peso bem maior, você consegue compensar. Você não tem que ter uma nota acima de 7 nas duas provas, tá? Então, uma vai compensando a outra. Bom, e qual que é a bibliografia? A bibliografia é o livro da Sociedade Americana, é a 4ª edição, é o de 2022, do ano passado, tá? Até onde eu tenho conhecimento, só existe ele em inglês, eu nunca vi nenhuma versão traduzida dele ainda, mas ele é bem tranquilo de ler, tem muitas imagens. Uma coisa que eu ia falar com vocês, esqueci, é que, assim, independente de vocês fazerem curso com a gente ou não, eu queria dar hoje algumas dicas, tá? Lógico que no curso a gente vai dar bem mais dicas, vai preparar melhor, mas só para adiantar algumas coisas. O que eu sugiro para vocês fazerem? Quando tiverem um dia em casa, ou na viagem para cá, para fazer a prova, ou quando tiverem um tempo mesmo de estudo, mesmo não estiver conseguindo mais absorver tanta coisa, dá uma folheada no livro, que normalmente eles costumam usar as mesmas imagens durante as questões, né? Então, sem identificar as imagens, saber, isso daqui é uma imagem de um condiloma, isso daqui é de um câncer anal, isso daqui é a imagem que eles usaram para um procedimento tal. Então, dá uma passada no livro, dá uma olhada nas imagens só, ver de que capítulo que ele está, a que aquela imagem se refere, ajuda bastante durante a realização da prova. Igual eu falei com vocês, muitas das vezes, tá? As imagens são as mesmas, e eu acho que é uma dica legal que às vezes ajuda ali com algumas questões, tá? Tanto na prova teórica quanto na prática. Até agora, alguma dúvida ou alguma coisa que vocês querem perguntar que não tenha ficado clara? Bom, eu vou continuando aqui então e qualquer coisa vocês me interrompem, tá, pessoal? Podem falar tanto no chat, ou se quiserem abrir o microfone e conversar comigo, vocês podem ficar à vontade. Professora, Oi, pode falar também. eu coloquei no chat aí, eu consegui traduzir o livro e eu tenho Ótimo. ele, eu coloquei, quem quiser falar comigo, se quiser falar no WhatsApp, que eu encaminho, entendeu? Ajuda muito. Tá ótimo, estamos aí. Então, o Gutenberg, pessoal, tá se disponibilizando aí, tem no chat, tá? Se qualquer coisa, vocês podem conversar com ele em relação ao livro. Bom, e eu queria trazer para vocês algumas questões para a gente discutir, para vocês saberem mais ou menos qual que é o perfil da prova, como que a gente pode se preparar mesmo
para esse momento, né? Então, são questões antigas das provas dos últimos anos, né? Similares ao que foi feito. As que têm imagem, eu coloquei imagens parecidas, mas não exatamente o que caiu nas provas antigas, porque a gente não pode reproduzir o material sem autorização, né? Mas dá para entender mais ou menos o fio da meada e a gente vai conseguir discutir algumas coisas aqui, tá bom? Então, essa é uma questão que já caiu na prova, tá? Sempre tem questão de anatomia, não desprezem anatomia ou a relação da anatomia com as cirurgias, tá? Porque todo ano cai, sem exceção. Então, tem umas coisas que a gente já sabe, assim, quando a gente analisa todas as provas antigas, de questões que caem muito. Então, uma ideia do nosso curso também é a gente otimizar esse tempo, a gente gastar mais tempo naquilo que cai mais e menos tempo daquilo que não cai. Então, por exemplo, doença inflamatória intestinal também é outra coisa que sempre cai. Mas os capítulos de doença inflamatória intestinal são enormes, né? Outra coisa que cai também é a doença diverticular, que é um capítulo só. Então, assim, se vocês tiverem mais corridos, mas sem tempo, focar às vezes nisso é interessante, sabe? Para você otimizar o seu tempo e isso trazer, assim, uma resposta no grau de aprovação ou de acerto de questões. Então, é uma questão de anatomia, de conceito bem simples e básico, que é glândulas de Chiari. Então, ele te pede para olhar o incorreto. Outra coisa que a prova tem muita é incorreto e correto. Então, eu sugiro para vocês, sempre que forem ler uma questão, anotar, marcar, né? A gente acaba dando essa, entre aspas, mentoria, essas informações, a gente sempre vai conversando disso nas aulas, para vocês se atentarem a essas coisas, que eu já tive colegas, né? Que perderam a prova, o título, enfim, não conseguiram ser aprovados por pouca coisa, uma questão, e às vezes deu essa bobeira do enunciado, né? Então, sempre tentem ler o enunciado com atenção, para a gente ir conversando. Então, aqui ele fala sobre glândula de Chiari e o que está errado. Então, todas as glândulas têm uma cripta, mas nem todas as criptas têm uma glândula. Se existem médias 15 glândulas no quadrante anterior, algumas criptas estão conectadas a múltiplas glândulas, e as glândulas terminam de forma variável, submucosa, esfíncter anal interno e no sulco interno. Sempre que vocês forem ler uma questão também, olhem a relação das perguntas, né, que elas vão te ajudar. Então, a resposta aqui dessa questão, né, era B, são 15 glândulas anais no quadrante anterior, constituindo a fonte de fístulas e abscessos. Se vocês olharem lá no livro, vocês vão ver que, na verdade, eles falam que a maioria, né, inclusive a fonte maior de fístulas e abscessos, na verdade, no quadrante posterior. Então, isso que está incorreto, que está errado nessa questão, tá? Aqui, para mostrar que realmente cai tudo que está lá no edital, né? A gente falando aqui sobre fisiologia e do cólon, né? Então, ele fala sobre orientação de consumo diário de fibras, proteínas, prebiótico, probiótico, e te pede para marcar novamente a incorreta, tá? Então, fala da fermentação da proteína, que pode promover carcinogênese, que a mucosa colônica tem a nutrição pela fermentação, fala aqui do butirato, né, que é muito importante, a fonte de energia dos colonócitos. E aí, ele fala também que o aumento da massa fecal propicia um aumento de trânsito colônico e reduz o desenvolvimento da doença diverticular. Todos conceitos que a gente associa. Só que aí tem essa questão a ser, que ele fala que os prebióticos são bactérias vivas e os probióticos são nutrientes. Na verdade, está trocado, né? Prebiótico é nutriente, probiótico é bactéria viva. Então, essa daqui que vai ser a nossa resposta incorreta. Então, realmente, vocês verem que é muito tema que cai, é muita coisa. E a ideia para a gente, durante o curso, vai ser de trazer exatamente isso para vocês, os principais conceitos chaves para que vocês consigam utilizar durante a realização das questões, né? De todos os temas. Então, acho que isso vai ajudar nessas questões.
Aqui também ele já traz um outro tipo de questão, né, que é já envolvendo um caso clínico. Então, era um homem de 60 anos, sem comorbidades, fez uma colonoscopia há 15 dias, que viu uma lesão céssio de 5 centímetros não deprimida, aparência granular, cólon direito, envolvendo 1/3 da circunferência do cólon. Na biópsia veio um adenoma túbulo-viloso de alto grau. Sobre a ressecção endoscópica dessa lesão, é correto afirmar. Lembrando, gente, que aqui a gente vai tentar marcar a resposta mais certa possível, tá? E não necessariamente é o que a gente faria na prática clínica. Lembrar que a bibliografia é o livro. Às vezes não está tão atualizada assim, dependendo da questão, né? Principalmente ali quando a gente for falar de câncer de reto. Então, tem alguns conceitos chaves que a gente vai seguir sempre o que está descrito no livro, que é a bibliografia, tá? Então, quando fala de uma lesão de 5 centímetros, 1/3 da circunferência do colo, alguns colegas vão falar, acho que o risco é muito alto, né? Eu já operaria, adenoma tubuloviloso de alto grau, chance de ser um câncer, enfim. Então, eu já faria uma colectomia, né? Mas até a pergunta está falando de ressecção endoscópica. Então, o que que eles falam para a gente, né? Bom, a gente vai procurar a resposta correta. A lesão tem alguns fatores de risco para recidiva local, como ser maior que 4 centímetros, a aparência granular está localizado no cólon direito. Então, teria que tudo isso ser um fator de risco para recidiva local, né? Nem tudo é. A cirurgia videolaparoscópica deve ser indicada, pois apresenta fator de risco para invasão profunda de submucosa. Bom, tem fator de risco? Até tem, né? A lesão tem 5 centímetros. Então, assim, tamanho pode ser um fator de risco. Mas tem algum fator de risco, assim, patognomônico, enfim, que é muito alto? Não sei, é uma aparência granular, eles fizeram questão de colocar na questão que é não deprimida. Será que tem alguma resposta mais correta que essa, né? Então, vamos ir olhando. E aí ele fala, por último, que a lesão é passível de ressecção endoscópica, porém a ressecção pode ser fragmentada, causando dificuldade para o diagnóstico histológico, estadiamento e avaliação das margens. Essa resposta é verdadeira? É verdadeira. Tem alguma coisa nela que está errada? A princípio, não. Então, assim, de todas as respostas, essa foi considerada pelo gabarito a mais certa. Então, assim, ele olha, na verdade, o risco-benefício das duas possibilidades de tratamento, né? Que é a ressecção endoscópica e a cirurgia. Ele não falou obrigatoriamente que tem que ser ressecção endoscópica, mas ele traz para a gente o motivo de que, se for, o que a gente tem que considerar aí de risco, né? Bom, algumas questões que sempre caem, tá? Esse é outro tipo de questão que sempre cai. DST e os tipos sindrômicos de DST, né? Então, essa questão aqui eu já vi em algumas provas, tá? Não foi só em uma, por isso que eu achei interessante trazer aqui para vocês. E, na verdade, eles colocam úlceras anais e perianais em pacientes jovens sexualmente ativos. Além de sífilis e herpes, devem ser suspeitas para. Então, quais que são as DSTs que se manifestam com úlceras, né? Às vezes não tem sífilis e herpes, eles colocam alguns tipos para a gente ver. E aí as duas têm que estar certas. Então, úlcera idiopática do HIV e condiloma. Condiloma normalmente tem úlcera? Não, então você já exclui a letra A. Linfonoma venéreo, linfogranuloma e molusco. Normalmente tem úlcera? Não, né? Cancroide e linfogranuloma. O cancroide sim, o linfogranuloma não. Então, a gente resta a letra D, que é a resposta do gabarito. Crancoide e donovanose, que normalmente são úlceras associadas ao quadro clínico, né? Então, esse tipo de DST que se associa com a úlcera, ou DST que trazem mais proctite associada, né? É importante aí saber, de vez em quando, essas questões são cobradas, tá? Aqui ele traz um outro tipo de questão, que é o da prática e da conduta que você faz com aquilo, tá? Então, ele fala de vários cenários diferentes. E aí, aqui, novamente, ele está pedindo a incorreta. Então, mais uma vez, a gente tem que ter bastante atenção com o enunciado. Bom, a conduta incorreta é:
avaliação completa de todo um cólon quando a colonoscopia apresentar um tumor de sigmoide intransponível ao aparelho em um paciente sem obstrução intestinal. Então, a gente tem um cólon que a gente não consegue estudar de forma completa por causa de um tumor de sigmoide. E aí, o que que a gente vai fazer com esse paciente? Lembrando que ele não está com obstrução. E aí, aqui, a conduta colonoscopia virtual ou enema opaco. Colonoscopia virtual, ok. Enema opaco, a gente fica um pouco na dúvida por estar em desuso, mas não é contraindicado. Vamos ver se tem uma resposta mais incorreta que essa, né? Câncer detectado em um pólipo removível com o local da colonoscopia de polipectomia não tatuado. Então, tiraram o pólipo, não acharam a princípio que seria alguma coisa maligno, não tatuaram o local da polipec. Conduta, nova colonoscopia o mais rápido possível para tatuagem da cicatriz. Então, a cicatriz ela vai perdendo com o tempo, né? Uma conduta aceitável nesses casos é a gente repetir mais precoce para tentar identificar o local de ressecção. Ok. No outro caso, eles fizeram uma polipectomia e colocaram um clipe num pólipo sugestivo de acometimento neoplásico. Mas aí não sabia onde estava o pólipo e era um serviço que estava em falta e não possuía tatuagem. E aí, como que a gente vai identificar essa questão? Vai ver, né? Lógico que o ideal é fazer tatuagem, né, gente? Mas, assim, nem sempre isso é possível, e é isso que essa questão traz para a gente. E aí, o que ele indica é um raio-x de abdômen imediatamente após a colonoscopia. Ok. Última conduta, né? Paciente de 45 anos, com história familiar de câncer coloretal. Veio a consulta para rastreamento. Então, o pai dele faleceu de câncer aos 50 anos, o paciente tem 45. Já está no momento de rastrear? Já. E aí, como que a gente vai rastrear esse paciente? Colonoscopia e ceia. Então, de tudo que a gente viu, qual que está mais errada? Essa, né? A gente sabe que ceia não é usado para rastreamento, isso está escrito em todos os livros. Na verdade, ele é usado para estadiamento e acompanhamento pós-diagnóstico. Então, aqui nessa última questão seria só a colonoscopia. Foi isso que a banca que montou a prova considerou. Então, essa daqui é a conduta incorreta. Eu achei legal trazer essas questões, porque tem algumas situações aqui que às vezes abordam até na prova prática, né? Ah, chega lá na prova prática, né? Eles falam dessa questão. Tem um paciente, fez a colonoscopia, aí te mostra lá uma colonoscopia de um tumor de sigmoide transponível, né? Aí já te pergunta, qual que é a sua próxima conduta? Então, colonoscopia virtual é uma boa resposta, né? Essa questão de problema e conduta é bem semelhante ao que pede na prova prática, tá? Se vocês estão me acompanhando aí, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar, tá, pessoal? Bom, mais uma questão para a gente discutir. Igual eu falei com vocês, geralmente sempre cai doença diverticular, uma das questões. É um capítulo relativamente pequeno, tá? Comparado com o tamanho de tudo que até então eu vi cair sem exceção, acho que nos últimos 10 anos de prova. Então, acho que vale o tempo de leitura, que ele dá para ler bem rapidinho, é um capítulo fácil de ler e que normalmente é bastante cobrado. Então, complicações de doença diverticular que não tem indicação de retossigmoidectomia letiva em paciente rígido e assintomático. Então, é um paciente que não tem sintomas, mas ele tem complicação de doença diverticular. E aí, quando que não tem indicação de tratamento letivo, tá? Se tem um tumor palpável após episódio de diverticulite tratado com punção guiada. B. Estenose do sigmoide pós-episódio único de diverticulite também tratado clinicamente. Fístula colovesical. E D. Episódios recorrentes de hemorragia digestiva baixa com necessidade de transfusão sanguínea em um curto intervalo de tempo. Essa questão, no ano que ela foi feita, deu uma discussão, até importante, assim, mas a resposta que eles consideraram correta foi D, episódios recorrentes de hemorragia digestiva. Bom, lembrando aqui aquilo que eu falei com vocês, a gente vai seguir o que está escrito no livro, né? E o que foi escrito no livro? Que estenose, né, tumoração, a gente sempre precisa fazer diagnóstico diferencial com câncer coloretal, tá? Então, são situações que mesmo com o paciente sem sintomas, a gente opta pela cirurgia para diagnóstico diferencial.
A fístula colovesical também está bem exemplificado no livro, que é indicativo de tratamento cirúrgico eletivo por risco de sepse de foco urinário, né? Mesmo em paciente oligosintomático. E aí o sangramento, na verdade, você vai avaliar de acordo com a clínica daquele paciente, há quanto tempo que ele está tendo hemorragia, transfusão sanguínea, ver direitinho se realmente é do divertículo, né, que é uma fonte potencial, mas não necessariamente é a fonte. Então, aqui a gente considera que a hemorragia digestiva baixa, precisando de transfusão, não necessariamente tem indicação de reto-sigmoidectomia eletiva, tá? Os outros 3, pelo livro, são indicações clássicas, claras, e o último não. Então, a gente vai marcar sempre, né, o que é o menos errado, entre aspas, ou o mais certo, tá bom? Bom, também tem umas questões bem diretas, né? Vocês estão vendo que vocês têm aí em torno de 3 minutos e pouco por questões, mas as provas não tendem a ter enunciados muito grandes, não. Às vezes tem um ou outro aumentando ali a questão do caso clínico, desenhando mais, exemplificando mais, mas muitas das questões são, assim, bem diretas, né? Então, aqui ele está falando de apendicectomia para tratar tumor de apêndice, e a gente está correto a afirmar. Então, quando a gente vai em neoplasia do apêndice, tem tipos diferentes, né, de neoplasia do apêndice, e aqui ele vai te falar quando que a gente vai tratar só com apendicectomia. Foi outra questão que também gerou discussão no ano que ela foi feita, mas vamos entender o raciocínio, tentar entender o raciocínio de quem fez a questão, né? Então, mucocela intacta, tumor carcinoide, adenocarcinoma localizado no ápice do apêndice. Não, essa está incorreta, né? A gente precisa saber o tamanho, é um dos principais fatores prognósticos e um dos principais fatores aí para a gente considerar. Tumor carcinoide entre 1 e 2 centímetros com margens livres. Entre 1 centímetros pode ser? Não sei, normalmente é aquela área cinzenta, né? Vamos ver as outras questões. Adenocarcinoma in situ, né? Ou seja, que não invade, menor que 1 centímetro ou tumor carcinoide de até 2 centímetros com margem livre. Vocês percebem que se essa questão tiver certa, essa alternativa tiver certa, a de cima também estaria certa? Então, eles teriam aí que anular a questão? Porque se tem tumor carcinoide de até 2 centímetros e essa está certa, e considerando que o adenocarcinoma in situ também estaria certo, se tivesse tudo certo, a B também estaria certa, né? Então, a gente às vezes tem que ter essa maldade aí em relação à prova. E a última letra, que é a letra D, que é a certa, né? Tumor carcinoide ou adenocarcinoma in situ menor que 1 centímetro com margens livres. Aqui ele considerou, quando fez a questão, que tanto o tumor carcinoide quanto o adenocarcinoma in situ seriam menores que 1 centímetro. Não achei o enunciado tão claro em relação a isso, mas dentre todas as questões, de novo, essa é aquela que a gente vê que é a mais certa, né? A menos errada. Então, a gente sabe que se o tumor carcinoide for menor que 1 centímetro, a gente pode considerar, lógico que a gente vai olhar várias outras características, né? O Ki-67, o grau de invasão, etc e tal. Então, não é a única coisa que a gente leva em consideração, mas a questão está querendo tratar de uma forma mais simples em relação ao tamanho, tá? Adenocarcinoma in situ também, aquele que não invade, também menor que 1 centímetro e ambos com margens livres, né? Então, nesses casos, a gente consideraria a apendicectomia aí para tratamento. Bom, outra questão que normalmente cai, tá? É sobre constipação intestinal. Então, constipação intestinal é trânsito lento, é necessário que a paciente apresente. Às vezes cai sobre tratamento também, sobre exames, né? Eu já vi algumas provas práticas que tinha o trânsito colônico e os marcadores, né? O resultado para definir a constipação. Então, principalmente exames, né? Voltando de novo naquela questão da imagem que a gente pode fazer. Ver as imagens do livro, eu acho que é interessante. Bom, então o que define, né? Constipação intestinal de trânsito lento. E aqui ele vai exemplificando. Mas aí ele está perguntando a correta, e é menos de 3 evacuações por semana, né? Não é menor ou igual, é menos de 3, então 1 a 2, o paciente vai levar 3 dias ou mais para evacuar. Dor e inchaço abdominal. Trânsito colônico com mais de 20% dos marcadores retidos e distribuídos ao longo do colo.
colonoscopia bioquímica, incluindo cálcio e função tiroidiana normal, né? Então, você exclui causas clínicas, exclui causas obstrutivas, e aí você vai ter a constipação intestinal de trânsito lento. Bom, essa questão eu queria muito trazer aqui para vocês, porque eu já vi algumas vezes, várias vezes, sendo cobrado esses dois principais conceitos que estão aqui nessa questão. E é uma coisa que, se a gente não prestar atenção, às vezes passa batido, né? Porque é mais referente à anatomia. Mas, assim, é muito cobrado esses conceitos. O pessoal que faz a prova gosta, não sei porquê, mas gosta disso. Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, é que ele fala durante a retossigmoidectomia, mas em alguns outros enunciados eles perguntam direto da anatomia. E aí eles estão perguntando das estruturas relacionadas ali com a anatomia do reto, tá? Então, letra A, primeiro enunciado, na verdade. Em termos anatômicos, o prefixo meso se refere a duas camadas de peritônio que suspendem um órgão. Sendo assim, o termo mesorreto é equivocado, mas usado cirurgicamente para descrever a gordura contida dentro da face própria do reto. Tem essa frase exatamente assim no livro, né? Várias vezes no livro eles colocam que não devia ser usado meso para descrever o mesorreto, porque o meso, para falar de meso, tinha que ser uma estrutura suspensa, que não é o caso do mesorreto. Enfim, eu já vi algumas questões cobrando esse conceito, que a gente não deveria chamar de mesorreto, tá? Então, uma coisa, entre aspas, boba, mas que você ouve uma vez, você lê uma vez, a gente reforça isso na aula, quando a gente está dando aula de anatomia. Vai ficando gravado, eu acho que ajuda lá. Se tiver uma questão cobrando isso na prova, vocês já sabem a resposta. Número 2, a face pré-sacral cobre as veias pré-sacrais, o plexo parasimpático, lesão desse nervo pode levar à ejaculação retrógrada. Algumas coisas que são cobradas também na anatomia, as complicações cirúrgicas, né? Então, o que pode causar bexiga neurogênica, o que pode causar ejaculação retrógrada, etc, né? Parece ter errado. E aí ele fala, a face de Denovelier no homem separa o reto e a gordura periretal da próstata e das vesículas seminais. E 4, que era a outra que eu queria trazer para vocês também, que eu já vi em várias questões, que é o ligamento lateral contém frequentemente a artéria retal média, que é ramo da ilíaca interna. Então, no livro também ele deixa bem claro, né, que o ligamento lateral não contém nenhuma estrutura, você pode seccionar ele tranquilamente durante a cirurgia. E várias vezes eles fazem perguntas sobre anatomia que a resposta incorreta é falando que o ligamento lateral contém a artéria retal média, porque isso é uma confusão relativamente comum, tá? Então, o que a gente está falando de correto, né? As corretas são as questões 1 e 3. Então, a questão do meso, igual tá lá. E o 3, da face de Denovelier, né? Então, a gente faz isso também nas aulas, né? Faz os mnemônicos para ajudar a lembrar. Lembra de D de diante, né? Quando a gente está falando de epônimo. Então, D de diante, Denovelier fica na parte anterior, tá? Então, é próstata e vesículas seminais. E o ligamento lateral contém a artéria retal média, tá errado. Então, aqui as respostas são 1 e 3. Doença inflamatória intestinal também sempre cai. Então, tem alguns temas que já são batidos, né, que caem em toda a prova, e alguns outros que podem cair ou não, dependendo da escola que a prova é feita, né, então, ter essa maldade também, às vezes, é interessante. Por exemplo, ano passado, a prova foi em São Paulo, né, quem estava de... desculpa, ano passado foi no Rio. No ano anterior, a prova tinha sido em São Paulo e quem era o chefe era o Sidney, né? Que ele tem um alto apreço, assim, reconhecimento por doenças sexualmente transmissíveis. Então, teve muita questão de doença sexualmente transmissível na prova, né? Quando a prova foi lá em Fortaleza, que a Estela estava fazendo, caiu muita questão de assoalho pélvico, de evacuação obstruída. Então, ter isso também, né, da escola, de quem está fazendo a prova, às vezes é uma coisa legal que pode ajudar a gente a direcionar um pouco o estudo, né? Dá para saber o que vai cair na prova, ter certeza? Não, eles colocam todos os capítulos do livro, literalmente, do 1 ao último. Mas
tem uns temas que a gente sabe que são batidos, que vão cair, e um deles é a doença inflamatória, tá? Então, aqui ele pega alguns conceitos da doença de Crohn. Então, probióticos têm um papel importante na prevenção de recorrência da doença. Pode ter artigo falando que sim, falando que não, mas o que fala o livro? Que não. Então, essa não está correta. Ressecção segmentar para colite de Crohn não tem indicação na doença limitada a um segmento. Então, se tem uma doença só num segmento, a gente sabe que a ressecção cirúrgica pode ser uma boa alternativa de tratamento, né? Então, essa também tem incorreta. Quando é necessária a amputação, sempre que possível, a dissecção deve ser interesfincteriana. Você pode pensar, não vejo tanta amputação em doença de Crohn, tá esquisita essa questão. Vamos para a última, né? Quando a gente fica na dúvida. Realização de colectomia total com ileostomia terminal e sepultamento do coto retal está indicado na cirurgia de urgência para colite de Crohn. Ok, tá certo. Somente quando não houver envolvimento retal. Idealmente, é melhor preservar o reto quando não tem envolvimento retal, mas naquilo, vamos lembrar que a gente não está falando de cirurgia eletiva, a gente está falando de cirurgia de urgência. Então, várias vezes no livro, né, está descrito lá que para abreviar tempo cirúrgico, né, num paciente que está em contexto de urgência, num paciente que não está bem clinicamente, a gente vai evitar de fazer ali a protectomia, né, retirar o reto. No contexto de urgência, você pode deixar para tratar em segundo momento. Então, aqui novamente, a que está mais correta é a C, que quando a gente precisa de amputação abdominoperineal, aqui é uma doença benigna, a gente pode fazer interesfincteriana, tá? Para preservar a continência. Colonoscopia de rastreamento, colonoscopia no geral também costuma cair, tá? E aqui a gente fala que durante o rastreamento de um indivíduo de risco médico, então risco habitual, não é risco aumentado. 50 anos, foi ressecado o adenoma serrilhado de 14 milímetros no cólon transverso. Opa, então já é um pólipo avançado, né? Já tem acima de 10 milímetros. E aí ele pergunta o intervalo recomendado para repetir a colonoscopia. Bem direto, adenoma serrilhado céssio de 14 milímetros, o tempo de intervalo é de 3 anos, tá? Então, mas se ele tiver tirado pismio, ia ser menos tempo, ia ser... A questão não fala isso, gente. Tenta se ater ao principal ali e ser mais direto mesmo. Bom, continuando a doença inflamatória, um paciente de 35 anos que está em tratamento de retocolite. Ele está usando infliximab a cada 8 semanas. E aí, ele já estava em manutenção, então um paciente que a gente considera que estava bem clinicamente, né? E aí ele começou com um quadro de diarreia piossanguinolenta, 10 episódios ao dia, né? Associada a dor abdominal e leucocitose. Então, vários sinais de alarme para a gente aí. Junto com isso, tem um PCR elevado, um VHS elevado, e ele fez um exame de imagem que tinha uma distensão difusa do cólon, mas com um diâmetro de 5 centímetros, sem fator obstrutivo. E aí, nesse caso, né, de agudização da doença, que a gente ia estar considerando, o que é fundamental para esse paciente? Descartar a presença de colite infecciosa, otimizar tratamento biológico, começar corticoide, azatioprina, preparo de cólon para biópsia, segmentos, colectomia total pelo risco iminente de perfuração. Então, vamos lá. Não foi tentado nenhum tratamento ainda, né? Um paciente que está grave, mas que a princípio a gente pode tentar melhorar isso aí. E uma coisa que é bem descrita no livro, né? Na verdade, sempre que a gente vai conversar de doença inflamatória intestinal, é que sempre que tem uma recorrência aguda da doença, ou um episódio ali de diarreia sanguinolenta no paciente que estava vindo bem, a gente precisa descartar a presença de colite infecciosa, né? Elas são relativamente comuns e podem ser a causa. Um citomegalovírus, um clostridium, né? Então, é fundamental para esse paciente, até para a gente considerar outros tratamentos, descartar a presença de colite infecciosa, né? Essa questão também é bem clássica. Aqui eles falam de estratégias terapêuticas sequenciais para a doença de Crohn, e aqui a gente vai falar do top-down, que é de cima para baixo, né? Ou do step-up, que é o de baixo para cima, que eles fizeram a tradução aqui, em vez de usar o termo no inglês. E aí eles vão trazer esses conceitos para a gente. Bom, o top-down, basicamente, você começa com um tratamento mais forte, são para aqueles casos mais graves, né? Para a gente tentar ter uma resposta aí clínica do paciente mais rápida. E aí também tem o conceito dele acelerado.
E ele fala, consiste em iniciar a terapêutica com biológico, imunomodulador e 5-aminosilicato. 5-aminosilicato não, né? Geralmente é imunológico, imunomodulador e corticoide. As estratégias podem ser utilizadas a depender da estratificação do risco da paciente do curso da doença, não havendo padrão a ser seguido. Bom, é assim? Não sei, né? Tá meio estranho. A estratégia de cima para baixo mostra superioridade na manutenção da remissão comparada de baixo para cima, pois inicia o tratamento com imunomoduladores seguindo de agente biológico. Também não é bem assim. A estratégia de baixo para cima é a introdução progressiva e sequencial de medicações, iniciando pela corticoterapia. Não, a gente começa dos 5-ASA, né? Ou dos outros medicações, não necessariamente pelo corticoide, né? A gente pode começar com uma budesonida, enfim. Então, a resposta certa é a B, tá? Lembrando de novo, não necessariamente é a 100% certa, mas quando vocês estiverem na dúvida, marque a mais certa possível. E, na verdade, é essa, que estratégias podem ser utilizadas dependendo da estratificação de risco e não tem um padrão específico para ser seguido, né? Não tem um protocolo. Se tiver esse dado, então tem que ser esse dado, aquela, né? Então, vai depender de caso a caso. E aqui, eu quis trazer para vocês, tem menos, mas mais ou menos como que é as questões práticas, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, paciente do sexo masculino, 68 anos, com hemorragia digestiva há 24 horas. Foi atendido, solicitado internação, exame que está evidenciado na imagem e o diagnóstico elucidado. E aí, eles pedem para você falar qual que é esse exame que foi realizado e o diagnóstico. Então, esse exame é uma colonoscopia, né? Uma videocolonoscopia normal, não é cintilografia, não é colonoscopia virtual, não é tomografia, é uma colonoscopia. E o sangramento é por divertículo, né? Divertículo com sangramento ativo. Vale ressaltar que na imagem que eles colocaram na prova estava mais clássico de um divertículo com sangramento ativo do que essa que eu coloquei, tá, gente? Mas é só para a gente entender aí mais ou menos qual que é o contexto da questão e como que eles fazem na prova prática, tá? E por último, um paciente de 82 anos com queixa de prolapso, piorou nos 3 meses, às vezes conseguia reduzir o prolapso, só que depois não consegue reduzir a 3 dias, e aí viu que tinha uma grande procedência retal, alço demasiado e sinais de necrose na porção mais distal da procedência, né? E aí, o que a gente faz nesses casos? Então, é um prolapso com necrose, né? Que é um sinal de complicação, ou podia ser encarcerado, enfim. Reduzir a alça, reduzir a alça, reduzir a alça, todos os 3 terrados, né? Quando a gente tem sinal de necrose, a gente tem que ressecar, não adianta ficar reduzindo a alça e colocar essa parte necrosada para dentro. Então, a gente tem 2 opções cirúrgicas, né? Que é a Altimaya e Delorme, pelo tamanho do prolapso. E ele mesmo fala que é uma grande procedência retal no enunciado, a gente vai fazer a Altimaya. O livro também deixa isso bem claro. Eles colocam lá que a Altimaya é a operação de escolha quando o paciente tem prolapso com necrose, tá? Então, normalmente é isso que é cobrado, assim, um caso clínico, uma imagem da diagnóstico, da conduta, é bem coisas da prática clínica mesmo, tá bom? Hoje foi algumas questões mais para vocês verem como que é a prova, né? Para quem não conhecia ainda, a gente começar a passar aqui alguns conceitos chaves, mas eu acho que no curso vai ser bem melhor elucidado, né? A gente vai ter mais tempo para conversar, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. E eu queria deixar vocês com essa reflexão, né, que foi Abraham Lincoln que falou, que se ele tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, usaria os primeiros 45 minutos afiando o machado, né? Então não adianta a gente ficar lá batendo com o machado cego na árvore. A gente tem que ser inteligente da forma que a gente vai usar nosso tempo. O tempo de todo mundo que está aqui é precioso, todo mundo tem pouco tempo, todo mundo trabalha muito. Então, eu acho que a gente conseguir se preparar melhor para aquele momento, né, de ação faz toda a diferença. Então, a ideia minha e da Promed é a gente, junto com vocês, afiar o nosso machado, né? Deixar vocês o mais preparados possível para quando chegar lá no momento da prova, vocês estarem com todas as ferramentas disponíveis para ajudar vocês nesse processo. Bom, novamente, para quem não estava aqui no começo, esse é o cronograma, né? A gente pretende fazer isso por meio de um curso intensivo mesmo, são 3 semanas que vão ser abordados todos os temas.
e nos últimos dias ali, bastante questão, bastante caso clínico, né? Durante os temas também são apresentadas questões de caso clínico, mas a gente vai ter um intensivo final, principalmente no último final de semana, que é próximo da prova. Tinham me perguntado mais cedo, as aulas são ao vivo, tá? Vocês sempre vão poder perguntar, a gente vai interagir durante as aulas também, mas se não der para você assistir, eu tô de plantão esse dia, não consigo trocar, enfim, as aulas ficam gravadas também, então vocês conseguem assistir aí um tempo depois pela plataforma lá da Apromed. Eu acho que é bem interessante, a gente consegue criar um cronograma, consegue ficar junto de vocês aí e consegue discutir alguns temas chaves, algumas questões chaves e além do banco de questão, né? Então acho que ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado. A gente está à disposição. O pessoal da Promed me mandou mensagem aqui falando que para quem está na live e tiver interesse, eles têm algumas condições especiais que liberaram em relação à live, tá? Então, tem algumas condições promocionais. Vocês podem mandar um WhatsApp para esse número que está aqui na tela, 31998513506, que eles vão dar para vocês todas as informações necessárias. Espero que a gente se veja em breve. Estou animada para iniciar essa jornada aí com vocês. De qualquer forma, desejo a todos uma excelente prova, tá? Independente de vocês estarem aí com a gente ou não. Estou aqui na torcida. E se tiver qualquer dúvida em relação ao que a gente conversou hoje, em relação ao curso, também vocês podem me perguntar agora. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas eu estou aqui à disposição. Professora, é sobre essa questão da nova bibliografia para a prova. Se a gente vai, ao longo de agosto, quando chegar lá, se a gente vai conseguir perceber aquilo que atualizou, para que a gente não seja surpreendido com questões, que eu estou lendo o livro detalhadamente, a gente percebe que tem algumas coisas que desatualizaram, né, de uma possível prova, né? Eu não acredito, seria assim, não seria muito bacana se a sociedade partisse. Eu sou da sociedade desde 89. Essa sociedade partisse para só fazer temas que tivesse atualizado na nova versão, né, do livro. Então, se tem uma percepção sobre isso o curso. Assim, a gente vai falar todos os pontos chaves e todas as questões relacionadas à bibliografia atual, né? Então, a montagem das aulas, as discussões vão ser sempre na bibliografia atual. O padrão do livro, assim, os conceitos principais, a gente não mudou. Não mudou, né, de uma versão para outra, a gente tem as duas versões, eu já comparei as duas. O que mudou mais, na verdade, são aquilo que teve mais atualização, né? Então, câncer de reto, ótimo weight, são novos conceitos que estão um pouco diferentes de um livro para o outro. Doença inflamatória versus, por exemplo, tratamento hemorroidário, uso de grampeador ou não. Isso são coisas que têm algumas atualizações que a gente vai conversando na aula, versus, por exemplo, anatomia, que é a mesma anatomia há alguns anos, então não teve tanta diferença assim. Então, isso acaba sendo abordado, sim, mas não tem um momento específico que a gente vai falar atualizações de um livro para o outro, né? Não tem um módulo só disso, mas à medida que a gente for discutindo os temas e a gente vai passar por todos, a gente vai conversando sobre essas questões, sim. E as aulas foram todas montadas com o livro novo, né? Com o livro atual. Então, todas as informações Perfeito, em relação a perfeito. isso. Muito obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Ou alguma coisa que vocês querem perguntar? Bom, é isso então. Mais uma vez, muito obrigada pelo tempo de vocês de estarem aqui com a gente hoje. Vou deixar o WhatsApp aqui e vocês ficam à vontade para mandar mensagem, ver quais condições que a Promed preparou para vocês que estão na live hoje. E eu desejo uma ótima sorte e que a gente se veja em breve aí durante as aulas, tá? Uma ótima semana para todos e boa noite.